A história da Ingrid Guimarães vocês acompanharam já, né? Então, a Ingrid estava sentada num assento de econômica premium. É um assento que fica entre a classe executiva, que hoje é meio que a primeira classe na American Airlines, e a classe econômica. E porque uma pessoa que estava na classe executiva teve um problema na sua poltrona, foi exigido, sem nenhum embasamento, que a Ingrid se retirasse do assento dela e fosse para um assento de econômica e cedesse o assento dela, pelo qual ela pagou mais dinheiro do que um assento de econômica, onde ela se sentaria, a este senhor, sabe-se lá por quê. O que naturalmente a companhia aérea fez foi repassar um problema deles, companhia aérea, para um consumidor, né? Pois é, e aí depois deram um voucher para ela, ali um papelzinho que valia $300 para uma próxima viagem. E se deixaram por isso. A questão que é... é menos que a diferença de passagem, né? Que uma econômica premium, às vezes, é mais de $1.000 mais cara do que uma econômica. O negócio do downgrade, que é você ir para uma classe menor, ele não é legalizado. Ele não é uma coisa que ele tem que exigir e obrigar você, entendeu? Se a pessoa quiser ceder, eles podem contar o problema. E se a pessoa quiser ceder em troca de um dinheiro, de um voucher, de um desconto de alguma coisa, daí sim. Essa coisa do downgrade realmente não é legal. Dizem que em algumas companhias aéreas o que eles têm são letras miúdas na passagem e isso vale você ler. Sabe quando a gente compra passagem que vem aquelas condições gerais? É um negócio enorme. Mas você lê. Eu não leio, mas se você tiver interesse em ler, porque se está escrito, eles podem exigir alguma coisa. Em algumas companhias aéreas está escrito que, eu não vou dizer nomes, não tenho certeza, tá? Não sei quais, mas dizia, nós não garantimos que o seu assento, que o assento escolhido seja seu. Nem em classe. Então, tem algumas companhias que dizem isso. Então, preste atenção quando você estiver comprando. Não são todas, não é em toda condição de passagem. Talvez seja quando você compre passagem mais barata, etc. Mas, mesmo assim, é importante ler esse tipo de coisa. Vou começar a ler, porque eu já tive em voo que quando lotou, eles podem tirar você do voo. Isso. E eles... Eu acho que a gente tem que entender como que o negócio funciona. A gente tem que entender realmente como funciona. E tem uma outra coisa que é importante a gente lembrar, que as ameaças... Porque a Ingrid foi ameaçada. A Ingrid foi assim, comissários falaram, nós não vamos sair porque essa senhora está atrapalhando a situação Falaram toda. no microfone, pro avião inteiro. Humilhante, fez com que pessoas que são desinformadas lá dentro tomassem partido da companhia aérea, porque querem levantar voo, então dane-se o que estão fazendo com a outra pessoa, aquela velha história do egoísmo. E isso é uma situação, gente, que é muito mais comum acontecer, acredite ou não, com mulheres viajando sozinhas. Eu acredito, não tenho dúvida. Porque mulheres, existe uma expectativa da sociedade para que mulheres se comovam com a situação dos outros e sejam mais solidárias, simplesmente pelo papel de mãe. Olha que absurdo. E submissa. Submissa. Exato. E submissa. Mas, Sil, a gente trouxe aqui pro pessoal o Vitor Viana, que trabalha há 20 anos com turismo e viagens, para falar um pouquinho desse caso. Vamos lá, Vitor. Vamos lá. E aí, Sil, e aí, Fabi, e aí, galera do Contexto, um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar aí, então, sobre esse caso que está repercutindo nas redes sociais essa semana? Pois é, gente, eu que trabalho há 20 anos com viagens, eu nunca vi algo parecido, uma humilhação tão grande, porque eu acho que aí extrapola a questão do tratamento, né? A questão do que pode e o que não pode, e sim o tratamento. Porque, assim, até para vocês entenderem, existem as leis dos Estados Unidos vigentes quando a gente está falando de um voo que está em solo americano indo para o Brasil. Então a gente tem que seguir as leis dos Estados Unidos. Se o avião estivesse no Brasil, a gente seguiria as leis brasileiras da ANAC. Nesse caso, aí nos Estados Unidos, tem o DOT, que é uma organização, um departamento que fiscaliza toda a parte de transporte americana. Então eles têm uma regra específica que diz que é possível sim isso acontecer, o tal do downgrade. Então se você compra uma passagem aérea, você pode solicitar o upgrade, e sem solicitar, já aconteceu comigo inclusive, eu ganhar um upgrade de categoria, eu comprei a econômica e ganhei um upgrade de categoria sem pagar nada, porque o avião estava cheio, que é o famoso overbooking, e eles me colocaram na executiva, sem eu pagar nada. E ao contrário também existe. Porém, tem uma série de ressalvas aí. Ela precisaria consentir, eles precisariam com toda a educação do mundo chegar. Ingrid, você se incomodaria em mudar o seu assento? Porém, existe um outro agravante aí, além da falta de educação da companhia aérea, que é um problema de uma terceira pessoa afetar o voo da Ingrid. Então isso não existe, porque eles jogaram em cima da Ingrid a responsabilidade de um problema deles, porque foi o assento do voo deles que estava ruim,
lá da executiva e quiseram trazer o rapaz para a premium. Então, se alguém tinha que ficar mal na situação, não era a Ingrid, e sim o passageiro. E o passageiro em questão, que deveria ganhar ou um voucher ou algum benefício da companhia aérea, ser realocado num outro voo e não a Ingrid. E aí a gente, quando fala de tudo que aconteceu no voo, desse vexame, dessa coisa horrorosa que aconteceu com a Ingrid, dessa exposição que aconteceu com ela, aí sim a gente extrapola todas as leis de todos os países e cabe sim um processo por danos morais e materiais. E cá entre nós, não é com $300 que ela vai resolver o problema dela, porque não estamos falando de dinheiro nesse caso específico, e sim pela humilhação que ela passou, e ela ainda sendo uma pessoa pública, acaba sendo vezes 2, vezes 3. Imagina só, todo mundo falando aqui, olha, a Ingrid Guimarães atrasou o voo, essa pessoa, e aí vai aumentando essa história, trazendo para um lugar que não é legal nem para a imagem dela. Enfim, uma série de agravantes que cabe processo e com certeza é causa ganha. Então, esteja sempre ciente que quando você está em um país dentro de um avião, você tem que seguir as regras de lá. E lembrando que mesmo a American Airlines sendo uma empresa americana, ela consegue processar a empresa aqui no Brasil. Afinal de contas, toda empresa vinda de fora, ela precisa ter um escritório, uma base dentro do Brasil com o CNPJ. Então, por isso, ela consegue, não só ela, qualquer um de vocês aí consegue processar uma empresa dentro do Brasil, mesmo ela não sendo brasileira. Espero ter esclarecido um pouquinho as dúvidas de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Nossa, super bom, tá vendo, gente? Fique esperto, sigam o Vitor aí, porque ele sabe das coisas. Tudo, viagem, Vitor Viana, sabe tudo. Vitor Viana viaja. Adoro. Mas esse negócio de avião sempre dá polêmica, né? Lembra da Jéssica? A menina da janela? A menina da janela da Gol. Eu lembro. Você é time Jéssica ou time não Eu Jéssica? sou time Jéssica. Eu sou time não Jéssica. Por quê? Não, aquela assim, como coach, eu queria estar com meu óculos aqui. Como coach, eu quero ouvir por que você... Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos lá. Vamos pra briga. Vamos conversar. Ah, brigar não. Não, brigar não. Eu já tô pronta. Eu vou te falar o seguinte, tá? A Jéssica, ela tava lá, achei que ela tá do direito dela de não ceder a cadeira. A pessoa errada dessa história foi quem filmou, que eu tenho até o nome dela aqui, a Eluciana, que gravou, e a filha da Luciana que postou, que não tinha nada a ver com a família, tá? A família, essa mãe, que estava com 4 filhos ou 3 filhos, um cadeirante, entrou mais cedo no voo para poder sentar o cadeirante, enquanto isso a criança correu e sentou do lado da avó, porque a criança queria sentar com a avó. Quando a Jéssica chegou, ela só perguntou, tem problema? Você pode se trocar? Não pode? Ela pegou o menino e tirou. Aí o menino começou a chorar, o que é normal, gente. Criança é criança, criança chora, criança grita. Não adianta fingir que, não, é porque a pai e a mamãe... Sabe, já tá tomando conta da criança cadeirante, já tá naquele rolo. Então a mãe não fez nada errado. E aquela mãe foi massacrada. Acabaram com aquela mãe. Mas eu não sou contra a mãe. Eu sou time de Jéssica, porque eu acho que a Jéssica não tem que sair do lugar dela. Não tem, mas eu sairia. Não, tá bom, mas você sairia e aí você encaixa nas expectativas de que as mulheres cedem porque se comovem com a situação. Não, sabe o que, né? que é? Eu acho, sim. Porém, eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei chateada. Chateada é ótimo. Chateada, hashtag chateada. Eu achei legal aprender a falar não, tudo. Eu preciso aprender a falar não mais, tudo bem. Mas as pessoas baterem tanta palma para uma pessoa falar não para uma criança. Porque a criança na sociedade é sempre colocada nesse lugar. E as mães são sempre colocadas nesse lugar. Não existe empatia para as mães com criança em nenhuma situação. Não, tá bom. Então, assim, tudo que a Fabi tá falando, eu acho que procede. Por quê? Na minha opinião, na minha opinião profissional do outro lado, procede. Porque tudo isso que você tá falando é fato. Não, todas essas pessoas estão erradas. A primeira aqui filmou, a segunda que postou, as pessoas que estão batendo palma por uma coisa que é uma situação desagradável ali, que estava fazendo alguém ficar numa situação desconfortável. A outra também. Nada disso tira a razão da Jéssica de não querer sair do lugar. É esse o ponto. Pra mim é só assim. Você é a favor da Jéssica não ter saído? Eu sou. Eu acho que a Jéssica tem direito de ficar no lugar dela. Então eu sou o time Jéssica no sentido de ela tem o direito de ficar no lugar dela sem ninguém questionar isso. Se a Jéssica tivesse saído e cedido o lugar, eu também sou do time Jéssica porque foi uma escolha dela. Eu concordo com você no sentido, eu acho legal a pessoa... Em nenhum momento eu fiquei contra ela. Ela tem o direito de falar sim ou não. Também acho isso. Eu já cheguei uma vez num trem para uma viagem longa com filha pequenininha e pedi para a pessoa... Gente, mas então fosse mais cedo. Não dava para ir mais cedo, porque eu estava com criança pequena que faz cocô, que tem que trocar fralda de último momento. E pedi para uma pessoa que estava sozinha se podia trocar para um lugar igual. Não estava pedindo. E a pessoa olhou para mim e falou, não. Então, eu fiquei sem assento para minha filha. Aí uma pessoa se comoveu e levantou e me deixou sentar. Então, assim, eu penso
que a gente pode ter empatia. Não acredito que a Concordo. Jéssica estava errada, eu acho que ela tem todo o direito. Não acho que tem que massacrar a Jéssica Nenhuma, e nem a nem mãe. massacrar a mãe. Não, concordo plenamente. Mas também não acho que a gente tem que ser uma sociedade que sai em pé, batendo palmas, e fazer famosa uma pessoa porque ela disse não para uma Eu criança. concordo, assim, 100%. Eu não acho que a pessoa tem que ficar famosa. É engraçado como a gente precisa de heróis, né, o tempo todo. Então, também não tem que ficar levantando e batendo pé por conta da Ingrid não querer sair do lugar dela, ou estar pelo menos questionando por que vocês estão me tirando daqui. Porque outras pessoas no lugar fariam a mesma coisa. Você sabe, você contou essa história do trem, uma pessoa que eu conheço me contou uma história também, que ela estava realizando um sonho, pegando um trem, num lugar lindo, num outro país, para ver uma coisa, uma paisagem linda. Eu não vou ficar falando detalhes, porque para proteger a pessoa, não que, né, mas sim. E ela chegou mais cedo, ela acordou cedo, ela estava viajando sozinha, ela acordou cedo, ela se preparou, ela pegou, entrou primeira da fila, sentou num lugar que a janela era grandona, que ia dar para ver, tirar foto, etc. Ela falou, aí o trem inteiro entrou, chegou um casal faltando, tipo, 3 minutos pro trem sair, e tinha um lugar do meu lado, e tinha um lugar lá no fundo, do lado de um homem. Eles vieram pedir pra mim, pra eu sair, pra ceder o lugar pra eles e ir naquele lugar, que não é a mesma coisa que você. Ela ia pra um lugar pior e não é o lugar que ela guardou pra Isso ela. eu nunca pedi Então. que não fosse. Tanto que quando eu compro passagem de avião, várias vezes, como nós somos em 4, a gente acaba tendo que ter uma pessoa que tá longe porque já tá lotado o avião. A gente já compra, em qualquer lugar que for do avião, uma que depois dê pra trocar igual. Então, o pensamento é esse. Se tem a empatia, ela é vice-versa. Sim. A empatia não é só de quem já está lá sentado, a empatia é de quem está pedindo. Então, esse casal, por que não pediu para o homem lá atrás? Porque é um homem. As pessoas não pedem para homens fazer essa troca. Quando você olha para uma pessoa, é mais fácil você chegar numa mulher e pedir para Sim. trocar do que para um homem, né? Eventualmente, um homem vai te ajudar, sim. Óbvio, não estou falando que homens não ajudam, mas é uma livre, espontânea vontade, não porque foi pedido. Ela disse não e o casal ficou de cara amarrada pra ela. Mas eu Então, falei, você mas tá isso eu acho certíssima. errado. Ela tá certíssima. Eu de acho não. errado a pessoa ficar de cara feia. Tipo, essa moça falou não pra mim, nem tinha motivo, que era tipo um atrás idêntico, tudo, mas eu não falei um A, falei ok, obrigada, porque ela não tem o dever, ela não me deve nada. Isso, então, é esse o ponto, você tá em eu razão. não falei um A. Eu fiquei quieta, porque quem tava errado ali era eu. Tipo, Você tem o direito de pedir eu pedi. e ela tem o direito de Ela disse negar. não e eu saí quieta Todo e fui. mundo Não tem. falei nada, entendeu? Isso. Então, eu acho que é uma questão de respeito que você falou. Empatia mútua, respeito mútuo. É isso, gente. Agora, esse negócio de avião, então, acho que a gente fica com... Para fechar esse assunto, 2 coisas. Uma, tenha empatia pelo próximo. A Sim. segunda é de o que você estava falando, negócio de saber a lei, como é que de atrás. Saber, leia as letrinhas miúdas. Eu não consigo mais na minha idade. A gente tira a foto das letrinhas miúdas e amplie no celular para ler as letrinhas miúdas. Não é assim que faz? Deixa eu tirar a foto desse rótulo e ampliar, assim. Agora eu tô vendo o que tá escrito. Eu só vou completar com uma pesquisa que eu levantei, um dado que eu levantei que eu achei muito legal. Faça. Pesquisas mostram que existe uma expectativa da sociedade de que mulheres acomodem mais os desejos de estranhos. Uma meta-análise de 148 estudos feita pela Alice Eagley e Linda Carley identificou que mulheres são mais persuadidas e conformistas que homens em situação onde há pressão de grupos e quando envolve algum tipo de observação externa. Então, são situações justamente públicas ou quando tem uma câmera filmando ou dentro de um avião onde uma pessoa fala seu nome ou fala da situação no microfone completamente errado. E as mulheres tendem a concordar mais, enquanto os homens agem com mais independência. Então, se eu quiser ajudar a Fabi com a filha dela, eu vou ajudar. E a mulher não, a mulher vai ter que ser pedida para isso, mas ela submete.